Aos nossos amigos convidados, é uma grande alegria nós estarmos no 7º dia de nosso evangelismo Vire a Página. Quantas páginas você já virou? Eu acredito que todos nós viramos as páginas todos os dias. Eu falei aqui, um tempo atrás, que às vezes tem páginas que nós não queremos virar. Tem páginas que são tão boas que a gente queria que essas páginas permanecessem. E tem algumas páginas que nós queremos rasgar. Tem algumas páginas que nós queríamos que elas nunca tivessem existido. Mas eu tenho notícia para você nessa noite. Jesus escreveu a página da sua vida e as páginas dele são perfeitas. É por isso que o tema de hoje é: Ele tem um propósito para você. E quando você fala sobre a questão de propósito, na minha mente, eu me recordo que muitas pessoas falam assim: mas por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? A minha vida não tem sentido. E algumas pessoas, por pensar assim, elas tiram a própria vida. Elas chegam ao desespero de achar que a vida delas não tem um propósito. E nessa noite, você vai descobrir que a sua vida, ela foi toda planejada com um grande propósito. E no final da mensagem, você vai entender qual é o propósito que Deus tem para você. Então, quando se fala em virar a página, a primeira coisa que nós nos lembramos é dos livros. Aliás, nós vemos que hoje, infelizmente, as pesquisas têm mostrado que nos últimos anos, as pessoas elas diminuíram de forma considerável o tempo gasto na leitura de livros. E como nós somos brasileiros, eu trouxe os dados do Brasil. O Brasil, entre os anos de 2015 e 2019, perdeu mais de 4,6 milhões de leitores. E adivinha para quem que o livro perdeu espaço? As redes sociais. Nós somos um país que o pessoal gosta muito de filmes, séries e filmes de aventura. Uma pesquisa feita por T-Numbers, eles indicaram que aqui no Brasil, a população brasileira ela dedica uma grande parte do seu tempo assistindo filmes e séries. Mas entre os filmes mais assistidos estão os filmes de aventura. E esses filmes, no cinema, eles são os que rendem mais dinheiro. Porque eles são repletos de viagens, de conquistas, situações desafiadoras. E isso chama atenção, as experiências das pessoas. São filmes que levam o espectador a ficar fitado o tempo inteiro. Mas ler a Bíblia, muitas vezes, é semelhante a gente assistir a um filme de histórias cheias de aventuras. Dentre os vários filmes bíblicos, o personagem mais idealizado e mais personificado pelo cinema é Jesus Cristo. E o segundo personagem que o cinema mais produziu sobre ele é o personagem Moisés. E é sobre sua vida que nós vamos fortalecer a esperança. E vocês vão ver que através da vida de Moisés, você vai entender que é possível virar a página e é possível você viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então eu convido vocês a mergulhar comigo há mais de um tempo aí, bem no início. Moisés ele foi um dos patriarcas e ele viveu no início do planeta Terra. Então nós vamos voltar no tempo e nós vamos entender primeiro como foi o nascimento de Moisés. Moisés, ele nasceu em uma época onde o povo de Israel era escravo no Egito. Nós conhecemos essa história, eu acho que quase todos aqui conhecem. E o povo de Israel, as hebreias, elas tinham muitos filhos. E a população dos israelitas começou a crescer. E de repente o faraó olhou e percebeu que a possibilidade era muito maior de ter mais pessoas hebreias do que pessoas egípcias. E isso fez com que eles ficassem com muito medo. E a Bíblia, ela conta para nós que diante dessa situação, o faraó baixou um decreto. E esse decreto está aí na sua Bíblia, que eu queria convidar você para abrir comigo no segundo livro de Êxodo, que é a saída do povo de Deus do Egito, no capítulo 1 e o verso 12, e depois o verso 22.
Vamos lá, vamos procurar a sua Bíblia física, a sua Bíblia online aí no celular e vamos acompanhar esse texto. Êxodo, capítulo 1, primeiro, verso 12 e depois o verso 22. Mas antes de a gente ler, vamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente. Maravilhoso e soberano Pai, a tua palavra foi aberta neste momento, mas nós compreendemos que nós não temos condições de entender se o Senhor não nos ensinar. E agora nós pedimos que o Espírito Santo nos capacite para que possamos compreender e viver as mensagens aqui nela escrita. Nós oramos para que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a tua palavra seja exaltada nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 12. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Agora o verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Na verdade, esse decreto, quando você analisa ele de maneira mais profunda, não era só jogar no Nilo. As parteiras ali egípcias eram ordenadas a matar já no parto todas as crianças do sexo masculino que nascessem. Para quê? Para enxugar a população. Porque quem vai para a guerra é uma mulher. Quem vai para a guerra é uma mulher. E o povo egípcio, o faraó especificamente, ele ordenou esse decreto porque ele tinha medo que os hebreus se aliassem com outra nação e lutassem contra o Egito. E eles tinham a possibilidade de vencer o Egito na cabeça de Faraó. Mas dentro desse contexto, eu queria que vocês pensassem comigo. Satanás, ele já sabia que Deus ia escolher um libertador. E, na verdade, esse decreto não nasceu no coração de Faraó. Nasceu no coração do próprio Satanás. Ele instigou o Faraó a escrever esse decreto para que o libertador não nascesse. Para que os planos de Deus não fossem concretizados. Mas eu te garanto uma coisa. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Demore o tempo que for, Deus sempre realiza os planos dele em nossa vida. Então, nesse contexto de um decreto de morte para os bebês que nascessem, nasce Moisés, filho de Arão e Joquebede. Aquela mulher, uma mulher virtuosa, usada por Deus, ela escondeu Moisés durante 3 meses. Ela encontrou uma forma de esconder Moisés. Mas, quando você estuda, você vai ver que ela fez um cestinho. E nesse cestinho, ela passou pinche e colocou betume para vedar. E envolveu Moisés e colocou ele ali quando ele completou 3 mesinhos apenas. E sabe o que ela fez com Moisés? Colocou Moisés no rio Nilo, sob a supervisão de sua irmã mais velha, a Miriam. Mas Deus nunca fica de braços cruzados. Pode ter certeza. Os braços do Onipotente nunca estão cruzados. E Deus sempre age em favor dos seus filhos. Anjos protegeram aquele bebê que navegou por vários perigos no rio Nilo. Ele passou por grandes tormentas, mas Deus providenciou um livramento. E a Bíblia, ele não menciona o nome da princesa, mas os estudos arqueológicos, eles identificam que era Hatshepsut, um nome um pouco diferente. E acredita-se que ela era apenas uma adolescente e tinha 14 anos de idade, quando Deus colocou ela para ficar à beira do rio. Para quê? Para salvar o libertador de Israel. E naquele momento, enquanto ela estava tomando banho, ela viu um cestinho que navegava pelas águas do rio Nilo. E isso lhe chamou a atenção. E rapidamente, essa jovem adolescente, ela pega o cestinho. E quando ela pega o cestinho, adivinha quem estava olhando? Miriam, a ótima observadora. Estava de olho no cestinho que caiu na mão da princesa. E quando a princesa abre o cesto, ali ela encontra um lindo bebê. Por quê? A Bíblia fala que Moisés era o quê? Bonito, era formoso, era um lindo bebê. E
resolveu pegar aquele bebê para ela, adotar aquele bebê. Só que ela só tinha 14 anos. E nesse momento entra a esperteza de Miriam. Ela falou, eu tenho uma dica para você. Se você quiser, eu posso arrumar uma ama. Uma pessoa que pode cuidar dele para você. E a princesa concordou. O que ela fez? Ela correu e chamou quem? Joquebede. Agora Joquebede, além de cuidar do próprio filho, ela ainda ser o quê? Remunerada. Ela ganharia Manu para cuidar do próprio filho. E o nome dele foi dado por a princesa. Ela deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Irmãos, e dentro desse contexto, Moisés, ele foi levado agora para a casa de Joquebede. Na casa de Joquebede, ela instruiu seu filho nos princípios divinos e ensinou Moisés a adorar somente a Deus, a ouvir somente a Deus, e ensinou Moisés o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses livros aqui que ela ensinou para Moisés, eles são livros que mudaram a vida de Moisés. E quando Moisés completou 12 anos de idade, Moisés foi levado agora para o palácio. Ele foi devolvido à sua família adotiva. Mas Moisés já sabia que ele era filho de quem? De Arão e Joquebede. Moisés já sabia quem era o Deus que ele devia adorar. Moisés já sabia tudo o que ele precisava saber. Porque a sua mãe Joquebede cumpriu lá Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu queria dizer para você que Hatshepsut, ela foi a única mulher a receber o título de faraó. Vocês sabiam disso? Ela governou durante 20 anos e trouxe paz e prosperidade ao povo egípcio. Apesar de Cleópatra e Nefertiti ser muito falada, mas a única mulher faraó foi a mãe de Moisés. E sabe qual era o plano dela? Ela educou Moisés nas melhores escolas do Egito. O que tinha de melhor, Moisés aprendeu. E ele se tornou um guerreiro forte e poderoso que destacava nas guerras. E era uma pessoa sábia, porque ele foi instruído nos caminhos do Senhor e foi instruído também no mundo acadêmico que o Egito oferecia. Esse foi o começo da vida de Moisés. E você? Como foi seu início? Você conhece a história dos seus pais? As lutas, os sonhos, as crenças? Você sabe do seu nascimento? Ele foi um nascimento fácil ou foi difícil como o de Moisés? Cheio de aventuras? Talvez você tenha nascido em um bom momento, em uma família rica, em uma família estruturada, em uma família de origem acadêmica muito bem construída cognitivamente. Ou talvez você não tenha tanta sorte. Talvez você nasceu em uma família desestruturada, em uma família com poucas condições financeiras. Eu quero dizer para você, não importa a sua origem terrena, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus olha para você e te ama com amor incondicional. A história de Moisés, ele nos ajuda a entender que por mais que nosso início tenha sido difícil e triste, com rejeição, com escassez, nós nunca fomos desamparados por aquele que nos deu o sopro da vida. E se estamos vivos, é porque existe um plano para cada um de nós. Se você está aqui, se Deus permitiu que você acordasse essa manhã, enquanto muitas pessoas não puderam abrir os olhos, você abriu o seu olho hoje. Deus tem um plano para a sua vida. A sua missão não foi cumprida. Queridos, eu queria pedir você para abrir agora a Bíblia em Jeremias, capítulo 29 e o verso 11. E nós vamos começar a conhecer esse plano que Deus tem para nós. Jeremias 29, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto maravilhoso. Olha os planos de Deus para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há uma história para você viver. Acredite, Deus, Ele ajudou a chegar nesse dia de hoje. É porque Ele tem um propósito para a sua vida.
As circunstâncias, irmãos, jamais poderão definir quem você é e quem você vai se tornar ser. Não existe predestinação de coisas ruins para você. Deus predestinou o ser humano para a salvação. Deus tem os melhores planos para a sua vida. Não aceite menos, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é o rei do universo. Ele impera e domina sobre todas as coisas. Como tudo na vida não são flores, chegou o momento de uma virada na vida de Moisés. Moisés permaneceu 40 anos lá no palácio. Ele conquistou o respeito de toda a população egípcia. E nesse tempo, os anjos do Senhor se apresentou a Moisés e falou assim: olha, não se acomode, você foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel. E naquele momento, irmãos, um certo dia, um dos escravos estava apanhando muito de forma cruel por um egípcio. E Moisés, então, ele se aproximou e viu a forma cruel como aquela pessoa era tratada. Moisés era um guerreiro, era um homem de guerra, era vencedor, era um conquistador muito forte. E Moisés, então, com um ato solidário, ele foi defender o seu irmão. E nessa defesa, ele matou um egípcio. E dentro desse fato, nós vimos duas coisas que aconteceram na vida de Moisés. Moisés demonstrou duas coisas: a que povo ele pertencia e quem ele era. E a segunda coisa que Moisés demonstrou: fraqueza de emoções. Ele não estava preparado para conduzir uma nação, porque ele se deixou se levar pelas emoções e matou um egípcio. Aquele fato, irmãos, mostrou para nós que toda educação esmerada que Moisés recebeu não foi capaz de capacitar ele para a grande obra que Deus havia chamado ele. E Moisés, ele precisava compreender a forma correta que Deus usaria para libertar o povo. Não era pela força física, não era pela força humana, mas era pela força do Todo-Poderoso que o povo seria liberto. Talvez a sua vida tenha muitos percalços. Talvez você está aqui essa noite pensando como você vai fazer para resolver aquele problema. Saiba de uma coisa: os nossos problemas têm solução quando você coloca eles diante de Deus. Deus é capaz de retirar qualquer muralha que impeça você de cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. E naquele momento, esse ato trouxe para Moisés um perigo de morte. E Moisés, então, ele escolheu sair fugido do Egito. Ele abandonou tudo, o palácio, sua posição honrada. Ele abandonou suas duas famílias, a verdadeira e a adotiva. Mas Deus direciona os seus filhos. E Deus, então, direcionou Moisés agora para a região de Midian, onde ele teria a verdadeira escola preparatória para libertar o povo de Deus dos egípcios. E aqui, irmãos, nós temos algumas lições que nós temos que aprender com a vida de Moisés. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 4, a Bíblia fala para nós o seguinte: o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Então, o propósito, o que é a palavra propósito, irmãos? No dicionário, é aquilo que dá significado à sua existência. Está relacionado ao que você pode se tornar, aquilo que você vai se tornar. Qual é o propósito que Deus tem para você? Você já descobriu? Você já descobriu? Mas Deus pode te ajudar a descobrir os propósitos. Porque no livro de Jeremias, no capítulo 33 e o verso 3, eu queria que você abrisse aí e acompanhasse esse verso comigo. Eu vou passar para vocês aqui, vocês vão ver o propósito que Deus tem. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Talvez você ainda não perguntou para Deus. Talvez você não foi no seu divã. Porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes propósitos. E você precisa conhecer esses propósitos. Como você vai conhecer? Primeiro, ore. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que Deus não conheça todas as coisas, mas Ele quer conversar com você. Ele quer relacionar com você. Segunda coisa, leia a Bíblia. Quando nós submetemos nossa vontade
a Deus, nós nos colocamos no caminho do Senhor e Ele pode cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Vamos reconhecer nossas habilidades. Todo mundo tem habilidade. Lembra? Parábola do talento. Aquele que ganhou menos, ganhou pelo menos um. Você tem potencialidades que talvez nem você ainda descobriu. Comece a fazer isso. Pense naquilo que te faz feliz. Geralmente, quando você faz uma coisa que você se sente feliz, é porque é uma potencialidade. É uma coisa que você consegue fazer e faz bem feito. Estude. Não entre no comodismo. O conhecimento, ele sempre agrega valores. Vamos superar a acomodação. Seja convicto, isso é muito importante. Tenha certeza do propósito de sua vida. Então você vai encontrar forças para não desanimar. Porque o desânimo, ele dificulta a concretização dos seus sonhos. Crise vai e crise vem para saber quem é quem. Encontre nas dificuldades oportunidades para você encontrar os propósitos de Deus. E Moisés, ele foi movido por essas características. Por compreender o plano que Deus tinha para a vida dele. Moisés, ele teve coragem. E uma coragem que poucas pessoas têm. Pela fé, meus queridos, Moisés renunciou ser filho da filha de Faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, ele considerava essas coisas aqui como trajes por amor a Cristo. Esse Moisés, ele identificou pelos olhos da fé os tesouros, que o Egito, que era o país mais próximo dos seus dias, o Egito, que era o país de primeiro mundo, Moisés seria o próximo faraó, porque sua mãe era faraó, então ele seria o próximo no governo. Moisés rejeitou a posição de faraó, que era a maior posição nos dias dele, para viver no deserto, para ser errante. E é importante lembrar de uma coisa, que para cumprir o propósito de Deus pode levar tempo. Não é do jeito que você pensa. Muitas vezes a gente vai pensar que as coisas vão ser rapidinho. E nós precisamos lembrar de uma coisa, que Deus age por caminhos que nós não compreendemos e por métodos que nós jamais imaginamos. Por isso, o essencial é confiarmos em Deus. Moisés, ele se tornou um aprendiz no deserto. Lá na casa de Jetro, que mais tarde tornou seu sogro. Esse homem era um servo de Deus. Moisés encontrou abrigo e a chance para mudar a sua história. E eu queria convidar, você que é jovem, para pensar na história de Moisés. Moisés passou sua juventude no palácio. Com 40 anos ele fugiu do Egito. Mas ali, como príncipe guerreiro, ele pôde conhecer quais eram os planos de Deus quando ele foi ser um simples pastor de ovelhas. E ali no deserto, irmãos, os recursos são muito poucos. A aridez, a escassez, o calor, a solidão. Eles foram uma escola que nenhuma escola do Egito pôde proporcionar para Moisés. Moisés, no Egito, ele recebeu o diploma de bacharelado. Ele foi para a sua missão. E durante 40 anos, este aprendizado, para ele se tornou em vão. Mas depois que ele foi para o deserto, ele se tornou um homem humilde, um homem paciente, um homem que aprendeu a controlar suas paixões e aprendeu a ouvir a Deus e confiar e depender somente de Deus. Deus precisa que eu e você dependamos apenas dele. Deus precisa que eu e você larguemos mãos de nossos esforços e confiemos apenas nele. Eu queria que você voltasse um pouquinho no livro de Números, no capítulo 12 e o verso 3 de Números, e nós vamos ver mais uma parte da história de Moisés. Números, capítulo 12 e o verso 3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Embora Moisés se tornou o homem mais manso da terra, Moisés era um homem que tinha uma fé forte. Foi lá no deserto que os anjos celestiais, eles derramaram uma luz sobre Moisés. E Moisés, ele, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Se você não sabe, Moisés escreveu o livro de Gênesis. E eu queria te perguntar, talvez você está infeliz. Você não está entendendo por que você está passando pelo deserto da vida. Moisés ficou 40 anos no deserto.
Você está fugindo dos seus sonhos, dos seus propósitos. Talvez você fez escolhas erradas e você não sabe como virar a página. E eu quero dizer para você que apesar do deserto ter um calor intenso, ser solitário, quase não tem vegetação, e é difícil viver ali, mas é no deserto que a sua fé solidifica. É no deserto que Deus te restaura. É no deserto que Deus te prepara para uma missão que Ele tem para mim e para você. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que são os melhores. Eu não posso especificar a lista, mas eu sei que é uma lista incomparável a tudo aquilo que você viveu até hoje. Você precisa entender que o deserto é um lugar que nos tira da zona de conforto e nos ensina a suportar o calor e o frio das dificuldades. O deserto é um lugar de escassez, onde nada é fácil. E a gente aprende a ter paciência, a depender da providência de Deus e desenvolver a maturidade. Principalmente maturidade espiritual. No deserto, Moisés constituiu uma família. Ele aprendeu a ter alegria na simplicidade. Oi, gente, que contraste! Que contraste! Alguém que vivia no palácio era cercado de todas as riquezas que vocês possam imaginar. De todos os servos que até as sandálias dele tirava. E agora Moisés foi para o deserto sem nada. Mas foi no deserto que Deus treinou Moisés para guiar o seu povo para a prosperidade. Foi lá no deserto, irmãos, que Deus fez um chamado para Moisés. E um dia, enquanto Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, ele observou uma sarça, onde tudo ardia em fogo, mas essa planta não se consumia. Essa planta, no hebraico, quer dizer senã. Era uma planta espinhosa da família das fabáceas, do gênero das acácias, o mesmo das árvores conhecidas aqui no Brasil como vernáculo, jurema, mais popularmente. E chamou a atenção de Moisés, porque essa planta tinha fogo, mas não pegava fogo. Moisés, então, como todas as pessoas geralmente são curiosas, ele começou a chegar mais próximo. E aí ele ficou mais encantado ainda, porque a labareda aumentava, mas a planta não consumia, não queimava. E de repente Moisés escuta a sua voz. Moisés. E ele responde. Ele conhecia a voz de Deus, irmãos. Quando você conhece a voz de Deus, que Deus chama pelo seu nome, você vai falar com Moisés, eis-me aqui. Foi assim com Moisés. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou, eis-me aqui. E naquele instante, vocês conhecem a história, que Moisés teve um diálogo com Deus. Deus se manifestou para Moisés e pediu para Moisés cumprir a missão. Moisés agora estava apto. Chegou o momento. Deus não conhece atrasos e nem conhece adiantamentos. Os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida no momento e na hora certa. E Moisés, então, ele conversa com Deus. E aquela visão de guerreiro não existia mais. Estava diante de Deus apenas um pastor de ovelhas. Para vocês terem ideia, Moisés esqueceu até o idioma dos egípcios. Ele não sabia falar mais. Deus apagou de Moisés todos os requisitos da escravidão de um povo idólatra e cruel. Tirou da mente de Moisés tudo aquilo que precisava ser tirado. E Deus falou para Moisés, Moisés deu algumas desculpas, vocês conhecem. Mas Deus o repreendeu, vai pois agora. Eu serei a tua boca e te ensinarei o que você tem que fazer. Não tenha medo, Deus está com você. Siga em frente, avante. Deus está com você, não tenha medo. E Deus sabe, irmãos, que nós, para vivermos os propósitos de Deus, os planos de Deus, nós temos que estar prontos. Enquanto nós não estivermos prontos, nós não podemos virar a página de nossa vida. E foi nesse momento que Deus, então, chamou Moisés para poder virar a página da sua vida. Não mais um jovem, agora um senhor de 80 anos de idade. É convidado para uma tarefa muito complicada, que era justamente a tarefa de libertar o seu povo da escravidão. Sempre é tempo de virar a página, não importa a sua idade. Com 80 anos, Moisés foi chamado a um novo rumo, a construir um novo capítulo na sua história. Os planos de Deus nunca serão frustrados.
Se no deserto a gente aprender a esperar em Deus, a conhecer cada dia os planos dele, nós vamos conseguir ouvir o chamado de Deus e a missão que ele tem para nós. Todos os dias nós precisamos nos entregar a Deus. O propósito de Deus, ele é para ser cumprido e Deus nunca nos abandona. Nós vamos ouvir Deus falar conosco, eu estarei contigo, como ele falou com Moisés. Não tenha medo, pode avançar. E naquele momento a gente conhece muito bem que Moisés, ele aceitou e foi cumprir a sua missão. E Deus prometeu que estaria com Moisés e Deus esteve com Moisés. Deus deu 2 sinais para Moisés. A lepra, a sua mão que foi curada, e o seu cajado que transformou em uma serpente. E Moisés obedeceu às promessas e ele foi. E quando ele chegou, foi fácil. Foi fácil, igreja? Não é fácil cumprir os propósitos de Deus. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. E Moisés foi perseguido. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, Janice, Faraó falou assim, quem é o seu Deus? Quem é você, pastorzinho? Você perdeu sua pose. Quem é você? Nós nem te conhecemos quem é o seu Deus. Para que eu liberte esse povo? E nós conhecemos que Deus, ele teve que derramar um castigo sobre a terra do Egito. Vocês sabem que 10 pragas caíram, mas em todo tempo Deus livrou o seu povo. Porque Deus queria escrever um novo capítulo na história do povo de Israel. Deus queria reescrever a história de um povo que era escravo, mas que tornaria livre pelo poder de Deus. E durante a caminhada do povo no deserto, a confiança de Moisés em Deus foi inabalável. Deus moveu o braço de Moisés para que ele pudesse, através de Moisés, realizar muitos milagres. E um dos maiores milagres da Bíblia foi através de Moisés que foi realizado. Moisés o quê? Abriu o mar vermelho pelo poder de Deus. Fez pão cair do céu pelo poder de Deus. Fez codornizes cair no quintal como alimento pelo poder de Deus. Deus manteve uma coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo do sol escaldante do deserto. E à noite, o deserto, a temperatura cai, é muito frio. Deus proveu a coluna de fogo para que o povo se aquecesse, irmãos. Quando nós dizemos sim para Deus e aceitamos viver o seu propósito, quando nós obedecemos a Deus, a sua presença se manifesta. E o povo de Israel, eles viam Deus ali presente, através da coluna de fogo e da coluna de nuvem. E quando Deus se manifesta, a sua presença traz tranquilidade. A sua presença acalma as tempestades. Mas Deus, ele quer agir em nosso favor. Ele quer eleger você como filho que você é de Deus, que foi comprado, que foi restaurado. E talvez essa noite você tenha o desejo, como a nossa irmã Cláudia Camilo, de se entregar a Jesus. Mas no seu coração tem alguma coisa que está te prendendo. No seu coração tem as armadilhas do inimigo, que talvez fala assim, não vai, não aceite. Mas eu quero dizer para você que o maior propósito que Deus tem para a sua vida é a salvação. Foi para isso que ele te predestinou. Deus colocou todos nós para sermos predestinados para a salvação. E quando nós entendemos o propósito de Deus, nós enfrentamos tudo. Nós vamos tornar forte, irmãos. Nós vamos suportar com oração e com fé. E nós vamos ver os milagres acontecer. Milagres só acontecem se você crê. E Deus anseia derramar um milagre sobre você essa noite. Se você veio aqui com um propósito, se você veio aqui crendo que Deus é soberano, Ele pode te dar o propósito do seu coração. O Salmo 37, o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Seja fiel e você vai ver os milagres acontecer. E nós vamos caminhar agora para o último capítulo da vida de Moisés. Moisés, como eu falei para vocês, ele aprendeu a confiar nele, em Deus. Deus nunca deixou que nada faltasse para o povo. Mas um dia teve uma prova crucial para a fé de todos eles. As reservas de água tinham acabado tudo. E o povo tinha visto durante todo esse tempo o maná que caía, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. O povo tinha visto as provisões que Deus tinha dado diante das dificuldades. Mas o ser humano tem um problema. Parece que a gente sofre de amnésia quando vem as tempestades. A gente esquece os feitos do Senhor. A gente esquece as bênçãos que Deus já nos deu. E o povo clamou a Moisés.
Moisés, você tirou nós do Egito, Moisés, para nos matar de sede aqui nesse deserto. Moisés, Moisés. E Moisés clamou a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20, versículo 8, que nós vamos ver o que Deus falou para Moisés. Números, capítulo 20 e o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Mas infelizmente, irmãos, Moisés não falou. Ele fez o quê? Feriu a rocha. E com aquele ato de Moisés, ele então descumpriu uma palavra do Senhor. Infelizmente, esse ato trouxe para Moisés o quê? A glória. Porque Deus falou para ele falar. Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso para conosco, que a rocha jorrou água abundantemente. E o povo matou a sua sede. Porém, Moisés, um problema para Moisés. Moisés demonstrou ali confiança em si mesmo. E esqueceu que quem fazia os milagres era Deus, não era ele. Os tempos de Moisés foi passando. E chegou um dia que Deus falou assim, Moisés, eu quero que você sobe no Monte Nebo. E Moisés subiu para escrever o último capítulo da sua história terrena. Deus falou assim, vem cá, meu amigo. Porque Deus considerava Moisés como seu amigo. E naquele momento, Deus deu uma visão para Moisés da terra prometida. Mostrou para Moisés o futuro do povo de Israel, a vida de Jesus aqui nessa terra, sua morte, a sua ressurreição. Moisés também viu a segunda vinda, a nova terra, o qual o Senhor dará para todos aqueles que creem e que amam a sua vinda. E Moisés, então, Deus mostrou para ele tudo aquilo ali. Só que Deus fez o seguinte. Falou assim, você está vendo isso aqui tudo? Você viu a terra, mas você não vai entrar lá. Vou ilustrar para vocês. Você vai no supermercado. Você compra o chocolate que seu filho mais gosta. E leva para casa. Chega na sua casa, você convida seu filho para o lugar que ele mais gosta de ir. E fala assim, ó, eu comprei esse chocolate. É da Cacau Show. É aquele chocolate que você gosta. É um chocolate maravilhoso. Vai falando sobre o chocolate. Vai falando as suas qualidades. Aí você fala para o seu filho assim, não é para você. Esse chocolate eu não comprei para você. É de outra pessoa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas Moisés não questionou a Deus, irmãos. Pelo contrário, naquele momento, como um guerreiro cansado, Moisés se deitou para descansar e morreu. Era o final do livro da história de Moisés. Moisés foi sepultado pelos anjos e pelo próprio Jesus. Queridos, a história de Moisés, ela recebeu uma vírgula. Recebeu uma vírgula por quê? Porque Deus queria dar para Moisés uma prova que vale a pena ser fiel. Que vale a pena você amar a Deus e cumprir os propósitos dele na sua vida. E depois de pouco tempo, o doador da vida ressuscitou Moisés. Levou Moisés para o céu. Com o seu ato, ele deu a Moisés, não um capítulo, mas deu a Moisés um livro inteiro para escrever uma história perfeita. Uma história da eternidade. Queridos, talvez você essa noite quer apenas uma página em branco para reescrever a sua história. Mas Deus quer te dar um livro inteiro, onde seu nome nunca será apagado. Porque os salvos nunca terão seus nomes apagados da história. Eles serão eternizados para todo sempre. E eu vou te provar. No Egito, se você caminhar por todo o Egito, você não vai ver nenhuma tumba ou nenhuma múmia com o nome de Moisés. Porque ele jamais foi encontrado e jamais será. Porque ele preferiu as glórias eternas do que as glórias passageiras aqui dessa terra. Ele fez uma escolha. Nossas escolhas determinam o nosso destino. Sua mãe adotiva, Hatshepsut, desfrutou por algum tempo das glórias que o Egito ofereceu para ela. E hoje, se você for no Cairo, no Museu do Cairo, você vai ver a múmia de Hatshepsut. Mas a de Moisés você nunca vai ver. Sabe por quê? Moisés está no céu, gozando de plena juventude, de eternidade. Ele está usufruindo das glórias da eternidade no céu.
E eu gostaria de voltar agora à história da jovem Helena. A nossa jovem, que nós contamos desde sábado a sua história. Que foi do céu ao inferno na sua vida. Assumiu um relacionamento que não deu certo. Saiu da casa dos pais. Foi aproveitar o mundo e as suas orgias. E conheceu finalmente um rapaz chamado Pedro. E esse rapaz começou a ter uma conversa, um diálogo com Helena. E começou a falar com ela sobre Jesus. E Helena permitiu que esse rapaz falasse com ela. E ele falou para ela assim: olha, Helena, sem perdão, não tem como você virar a página. Sem perdão, não tem como você deixar Deus trabalhar na sua vida. E outra coisa, sem Deus não existe mudança de página. Sem Deus não existe mudança de página. E eles começaram a conversar. E alguns textos bíblicos chamou a atenção de Helena. Um dos textos é Jeremias 31:3, que diz o seguinte: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí a mim. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Um outro texto que chamou a atenção de Helena, um texto muito conhecido, que vocês conhecem muito, João 3,16. Porque Deus amou de uma maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Helena soube de um Deus criador, de um Deus que cuida, de um Deus que protege, Helena entendeu como o pecado entrou aqui nessa terra. E ela entendeu que, segundo Jeremias 29:11, que Deus tem planos de bem e não de mal para você. E para ela também. E Helena compreendeu finalmente que os planos de Deus são especiais e são únicos. E Helena aceitou. Ela fez estudo bíblico com Pedro durante 3 meses. E ela foi batizada. Amém, irmãos? E depois de 6 meses, ela se casou com Pedro. E formou uma nova família. E Helena, então, agora viu Deus mudar as expectativas da sua vida. Ela viu Deus fazendo assim, ó, virando a página e colocando um final feliz numa história que foi tão desastrosa como vocês viram. Deus nunca abandona os seus filhos, irmãos. Por mais trágicos, desastrosos ou tristes que tenham sido os capítulos da sua vida, Deus jamais te abandona. E você quer ver milagres? Você só precisa crer. Moisés, ele viu tantos milagres porque ele creu. Moisés, ele viu os milagres porque ele se entregou. Moisés, ele viu os milagres porque ele permitiu que Deus realizasse primeiro o milagre na vida dele. Essa noite, a minha oração é para que você permita que Deus realize um milagre na sua vida. Mas eu quero dizer que talvez não é aquele milagre daquele carro novo. Não é aquele milagre de uma casa nova, de um emprego novo. Não é aquele milagre talvez de uma cura física. Mas o milagre maior que Deus quer realizar na sua vida é o milagre da transformação. É um milagre que vai levar você à eternidade, como ele levou Moisés. As glórias desse mundo são passageiras. Tudo aqui vai passar. Inclusive, nós passaremos. Mas se você confiar em Deus, sua vida vai ser reescrita. Você vai receber não apenas uma página, você vai receber um livro novo para escrever muitos milagres. Milagres são reais quando se crê. Eu vou convidar a Dani para cantar a última música dessa noite. Enquanto ela estiver cantando, qual é o milagre que você deseja que Deus faça na sua vida hoje? Qual é a escolha que você quer? A eternidade? Ou você quer, assim como a mãe adotiva de Moisés, ter apenas aqui uma tumba, ter apenas uma múmia? Ou você quer uma pessoa que quer usufruir de Deus, o que Deus tem para você? Pense. E se a sua decisão for usufruir da eternidade, vê os milagres agora, porque Deus tem milagre para você agora. E o maior milagre no futuro é a eternidade. Eu quero que você se levante enquanto ela estiver cantando. Entregue-se a Deus e confie. Deus cumpre os propósitos dele na sua vida. E ele quer cumprir e quer começar agora. Permita que isso aconteça.